Tudo bom? Vamos fazer o teste de jogos aqui com ele. Antes de começar, duas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Uma delas, ativar os 120 Hz, que a gente vai fazer isso. Ele vem por padrão em 60 Hz. Observem aqui, pessoal, que só existem duas opções. Tá faltando uma. Essa terceira opção seria a taxa de atualização adaptativa. Quando você estiver usando coisas simples, navegando, ele deveria cair para 60 ou abaixo disso. Quando você abrisse algum jogo ou alguma coisa que suportasse os 120, deixar nos 120. Isso faria com que o aparelho gastasse bem menos bateria. E um inscrito me falou: não gostei da bateria dele não, estou conseguindo 5 horas de tela com muito esforço. Eu vou comentar aqui qual está sendo o meu uso, a minha experiência. Lembrando que no visor eu estou utilizando dessa forma: modo escuro, o brilho adaptável, a suavidade do movimento, que é a taxa de atualização em 60 Hz, e basicamente isso. E usando dessa forma, sem jogar, que eu não jogo nos aparelhos, não sou chegado em jogos, não vou mentir para vocês, que eu estou conseguindo, olha lá, quase 6 horas de tela. Não sei se dá para vocês verem legal aqui nessa parte, ó, 5 horas 53 minutos, eu tenho lá em cima 34% ainda de bateria. Então comigo provavelmente esse aparelho vai dar 7 horas de tela, o que estaria bom. Não é como um aparelho de 5.000 mAh. Tem aparelhos aí que eu tenho que estão facilmente batendo as 9 até 10 horas, alguns 11 horas. Algumas pessoas com o Realme 7 5G falaram isso, né? Nossa, eu consigo mais do que 10 horas com ele. O S20 FE com Snapdragon não é um primor no quesito tempo de tela, mas também não é horrível. Existe uma forma para algumas pessoas que tiverem essa dúvida: poxa, mas não tem como deixar esse negócio aqui adaptativo para não gastar tanta bateria? Tem uma forma, e eu vou deixar o link aí no vídeo de um canal, um vídeo do cara que ensina a fazer um jeito que ele passa a ficar adaptativo. Eu não vou usar isso no meu, e se você não quiser ter esse trabalho, simplesmente deixe no padrão e só ative o 120 Hz quando você for jogar. E jogos que aceitem os 120 Hz, porque não são todos. Isso é outra coisa também sobre a qual eu acho importante falar antes de fazer o vídeo, que existe uma quantidade já considerável de jogos que suportam os 120 Hz, mas são jogos muito simples, galera, mas muito simples mesmo. Jogos que a minha calculadora de 1880 já rodava. Então você considerar que você tem um aparelho potente, com uma tela de 120 Hz, um som estéreo, quero jogar só jogos que batem 120 FPS. Eu tô colocando aqui jogos que, além de ter suporte, são jogos visualmente bonitos, são jogos visualmente pesados. Se rodar esses aqui, vai rodar qualquer um daqueles outros lá que suporta 120 FPS e são extremamente leves, cartoonizados, pixelados. Tudo bem assim? Provavelmente não vai ter o jogo que algum inscrito queria que tivesse aqui, mas eu também estou querendo fazer um vídeo mais compacto. Aí eu sempre vou mostrar qual jogo, vou botar lá nas configurações se tiver suporte para mostrar para vocês selecionando isso. Se tiver alguma opção que não está no padrão, que é acima do que está no padrão, eu vou colocar e vou também botar para medir os FPS aí para ver se ele bate. Simbora lá, pessoal. 120 aqui. O primeiro jogo vai ser o Dead Trigger, que foi até um inscrito que me pediu. Vambora. Acrescentei ali o medidor de FPS, porque vocês podem ver que a tela ela tá atualizando em 120 Hz, mas o FPS lá em cima, ó, tá 54. Ele já tá setado daquele jeito lá que é o máximo possível, usando o Game Launcher para abrir os aplicativos aí, ó. Qualquer melhoria possível, o Game Launcher vai estar ajudando. Vou só baixar aqui. Eu já coloquei no máximo do máximo. Ele vem no alto, eu coloquei no ultra. Vou mostrar aqui para vocês. Performance tá no ultra alta. Tá vendo aqui? O padrão que ele vem é 120 e alta. Vou voltar aqui. Então ele está no ultra alta e 120. E lá em cima, como vocês conseguem ver, ele está parado agora, mas ele está 105, 109. Isso no ultra alta. Se a gente botar no padrão, que foi o que o jogo quis, né? Ele deve bater até mais. Eu posso fazer esse teste aqui para vocês verem. Olha lá, 120, ó, 116, 105. Então, é o que eu falo, se você quer usar uma tela de 120, coloque um processador que aguente empurrar isso. Ou uma média muito próxima disso, entendeu? Que aí você vai usufruir. Porque ficar comprando intermediário com tela 120, o intermediário bate o quê? 80, 60, olha lá, 120. Tá vendo ali? E é média. Isso significa que ele tá às vezes batendo menos, às vezes batendo mais. Mas para a média tá 120. Olha lá. Constante. Dá para ver legal, galera?
cair. Vou chegar até o fim da fase aqui, ó. Beleza? 120 Hz, 121, média de FPS. No Ultra, além do que o próprio jogo recomendou para o aparelho. Acabou de jogar o jogo termal. 44, 44, 41. Não trabalha frio, mas também não deu thermal throttle em hora nenhuma. Então nesse ponto, tranquilão. Não sei se o Exynos esquenta isso tudo, né? Vou fechar aqui o Dead Trigger, que ainda tá aberto inclusive, né? Se eu fechar aqui, vamos ver o que acontece. Fechei o Game Launcher. Reabrindo o Device Info aí para vocês verem se ele refrigera bem também depois que fechou o jogo, né? Não, olha lá, quase 50 graus. Então isso do Snapdragon não esquentar é história, galera. Esquenta. Agora parece que o Exynos ele esquenta a ponto de travar até nos aplicativos, no uso diário e principalmente nos jogos. Esse aqui esquenta, ó. Você tá vendo ali que ele agora já tá chegando próximo aos 40 graus e vai descer um pouquinho mais. Mas eu vou na sequência aqui. Não vou parar não. Vou fechar aqui o Device Info. Vou abrir o Marvel Champions. Para vocês também poderem ver aí o tempo de loading. Eu acho importante ver. E se o aquecimento vai ser suficiente para o bicho dar thermal throttling. Lembrando que ali eu abri o jogo e joguei o quê? 3 minutinhos, 5 minutinhos. Será que o aparelho aguenta? Quem joga por horas, quem joga, por exemplo, uma partida toda de um PUBG, chega no final lá, os 10 últimos, que dura o quê? 20, 25 minutos. Pessoal, eu acabei de descobrir uma coisa aqui interessante. É bom a gente fazer os testes porque a gente descobre essas coisas. Se por acaso vocês virem esse jogo em algum teste de algum outro canal, saibam do seguinte, eu descobri isso testando aqui, né, e procurando informações. Esse jogo, o Marvel Champions, ele suporta 120 FPS para uma tela de 120 Hz. Só que ele tem um problema. Depois de algumas atualizações de versão, a empresa, que é a Kabam, que é quem fabrica esse jogo aqui, ela capou ele em 60. Então, vocês vão ver aqui que às vezes entre os menus, ó, ele passa, viu ali? Chegou a 90. Só que na hora do jogo, que você tá mesmo lutando, ela capa a 60. Não foi sempre assim. Eu já joguei esse jogo aqui em outros aparelhos que suportavam 120, olha lá, 70, passou de novo e aí ele volta, ele capa. Isso aqui não é culpa do aparelho não, tá? Olha lá, 100, vocês viram ali, 114, o aparelho ele aguenta. Mas o problema é a empresa. Então esse jogo aqui, ó, até que a empresa resolva isso, ele vai ficar de fora, beleza? Dos testes. Só para informar vocês isso, para não ficar essa impressão aí negativa, né, sobre o jogo ou sobre o aparelho. Acontece isso às vezes também. Deixa eu fechar aqui tudo. Eu vou abrir de novo lá o Device Info, só para a gente ver a temperatura dele nesse jogo. Mas eu gosto de fazer tudo aqui mostrando para vocês, né? Testei o jogo, é um jogo que geralmente me pedem de luta. Um jogo que muita gente joga, mas olha lá. Quase 50 graus, né, galera? O aparelho esquenta sim. Então, por favor, não criem essa ilusão de que o modelo com o Snapdragon não esquenta. Que ele esquenta sim, esquenta bastante. Vocês estão vendo aí, ó, que as temperaturas estão sendo atualizadas em tempo real, ó. 44, 45. Ele vai baixando até que rápido. Fechou o jogo, ele já começa a cair ali abaixo dos 40, numa boa. Lembrando que hoje aqui na cidade está bem quente. Próximo jogo aí, usando sempre o Game Launcher, se tiver qualquer otimização que o Game Launcher possa fazer. Tá aí. Um jogo, ó, ele já puxou a tela para 60. Vocês estão vendo ali? Então tem vários jogos que dizem ter suporte aos 120, mas muitas vezes são acordos, né, que as empresas fazem com determinadas marcas. Ah, na marca tal, como teve por exemplo na OnePlus, o PUBG chega a 90 FPS. Aqui a gente tem um jogo também travado em 60, só que desses 60, aí vira brincadeira de criança para esse aqui, né? Porque ele vai ficar lá nos quase 60 ou 60 o tempo inteiro. E o gráfico do jogo aqui, não tem nem o que dizer, né? Vou até pausar aqui.
Vou botar aqui em Game Settings. O jogo nem tem opção aqui de gráfico, é isso mesmo e um abraço, né? Vou deixar rolar aqui mais um pouco, ó. Tô jogando com a mão só para ficar visível para vocês aí, legal. Então você joga aí, vou deixar jogando mais tempo aqui só pra a gente poder ver a temperatura depois, né? Assim que eu fechar o jogo, a tela vai voltar para os 120 aqui. Só para vocês verem que eu não mexi na taxa de atualização, foi o jogo que fez isso. Tá bom aqui, né? Beleza, fechei o jogo, olha lá, 120 de novo. Viu que eu não mexi na tela, né? Vamos ver a temperatura. Parece que 50 é o limite dele aí em jogos, né? É o máximo que ele chega quando tá jogando. Olha lá, 47, 44, 45, 46. Então a questão não é o aparelho esquenta ou não esquenta. Esquenta também, só que não esquenta o suficiente para travar nenhum jogo, para dar o thermal throttling, que é aquela limitação de desempenho para não ter problemas por causa da temperatura. Acho que aqui nesse vídeo eu estou matando essa curiosidade e dúvida de muita gente. Vamos lá, mais um jogo pelo Game Launcher. Eu vou botar o Green Valor aqui, 120 Hz a tela lá. Olha lá o FPS, ó, 121. Esse aqui é um jogo com suporte real, né? Aos 120. Aí fica bonito de ver, fica bonito de jogar. Então, como vocês podem ver, tem muitos jogos bonitos, pesados, que o suporte aos 120 Hz ele ainda é falho. Tô dando altos dash aqui. Vou jogar um pouquinho aqui com a gente. Olha lá, 120. E ele não sai disso, galera. Jogo que tem suporte real aos 120 e que não é uma porcaria, que é bem desenvolvido, esses processadores rodam numa boa. Tranquilo, né? Foi um pouquinho já aqui. E o FPS ali, ó, nem mexe, galera. No Green Valor aqui nem mexe. Esse jogo é legal, viu? Quem nunca jogou aí, recomendo. É um dos poucos jogos de Android que eu curti. Thermal. Ó lá, bateu os 50. Eita, nós. Não tô dando intervalo aqui não, viu, galera? Tô abrindo um jogo atrás do outro. Fecho um, boto a temperatura, fecho o aplicativo de temperatura e abro o outro. 46, 48, 47. Bora mais? Game Launcher. Real Racing. Real Racing é um jogo que tem suporte aos 120 e de fato funciona. Vocês viram que ele chegou a bater 120 ali quando eu estava carregando, né? Tá em 120 ali agora, ó, caiu 30, 20. De novo, 114, 120. 121 cravado lá, ó. Jogo bonito, jogo bem feito. Eu não vejo por que você ter pressa assim em pegar aparelhos com 120. Nem com tela e nem com... Fazer a curva aqui.
100 FPS lá em cima, ó. Lembrando que ele partiu dos 40 aí, 44, né, 46, sei lá. Eu abri o jogo com essa temperatura. Fiz errado na curva, o jogo que me ajudou. 95, 101. Tranquilo, né, pessoal? Lembrando, sem dar refresco para ele, não. Aqui é uso real, né, galera? A bateria até já deu uma caída boa ali, ó, 21. Comecei com 30, eu acho. Se você joga, olha lá, 40 aí, 47, 49. Me parece que ele não passa dos 50. E me parece que, não passando dos 50, você continua jogando aí sem ter travamentos. É a impressão que eu tenho. Se você joga aí por horas, não é o meu caso, deixa aí um comentário sobre a tua experiência com esse aparelho. E se você tem ou já teve o com o Exynos, também me conta o que acontecia com o Exynos. Deixa eu só ver aqui um negócio, pessoal, quanto tempo ele demora para baixar essa temperatura. Vamos contar aqui alguns segundos. Não tem nenhuma propaganda relacionada a isso na Samsung de refrigeração líquida, refrigeração super eficiente, nada disso. Mas vamos ver aqui quanto tempo ele precisa, né, para ficar abaixo dos 40. Demora. Parece que não é muito rápido, não. Estou deixando aqui também a título de curiosidade, só para a gente ver, porque os aparelhos com refrigeração líquida, como eles falam, o Vapor Chamber, que é a câmara de vapor, quando a refrigeração é líquida, isso aqui é uma das coisas que jamais acontece, se for algo bem feito. Pensando num PC, né? No PC, a refrigeração líquida, assim que você fecha, digamos que tivesse a 40, fechou o que está fazendo ele esquentar, ele já, pum, 35, 30. É quase que instantâneo. A refrigeração AA, aqui no caso, que é a dissipação ainda natural, sem um cooler aqui tirando o calor, é bem lenta, como vocês podem ver, ó. Nesse momento não tem nada aberto e ainda assim ele se mantém quente por bastante tempo. Pessoal, mais um jogo que vocês pedem aí e mais um jogo que eu vou mostrar como essa onda do 120 FPS e Hz tá bagunçada. Call of Duty. Viu lá que ele já puxou para 60? Ô, bicho, por que isso tá errado? Não tá errado não, galera. Isso aqui é que há várias empresas que fazem jogos, por exemplo, a Activision aqui, né, no caso do COD, elas estão fazendo parcerias com fabricantes de telefone. Pode ser com a Sony, pode ser com a Asus, pode ser com a Xiaomi, com a Samsung. Então tem alguns jogos que eles estão fazendo desse jeito. Ah, esse aparelho aqui, por exemplo, o ROG Phone, vai pegar o PUBG a 120 FPS. Fora ele, todos os outros a gente vai travar em 60 FPS. E aí não tem o que você fazer, não adiantou você comprar um aparelho com a tela de 120 Hz, porque vai depender das parcerias. O jogo até tem suporte, mas não tem o que você fazer. Ele vem assim, ó, alta e alta. Mas aqui, ó, você pode mudar. Aqui ele até avisa, ó, reduza para melhorar o desempenho, evitar um superaquecimento ou economizar energia. Mas não adianta não, galera. Voltei ali, ó, e ele continua a 60 Hz, 60 FPS. Então nem vou botar aqui a gameplay, que é fluida, ó. Vocês estão vendo ali que o gráfico tá bonito, tá no máximo e tal, mas o que importa pra galera que joga, que quer colocar lá os 120 Hz mais os 120 FPS, tem vários jogos que não vai ter como você fazer isso. Não por uma limitação do aparelho, por uma limitação do jogo e da parceria que a fabricante do jogo fez com algum fabricante. Eu acho importante falar dessas coisas porque muitas vezes a pessoa assiste um vídeo de um teste de jogos e fala: "Aí o aparelho só bate 60 FPS", e não tem nada a ver. O aparelho bate mais, a tela bate mais, mas o jogo limita. Tranquilo? Então você que pediu esse jogo aqui para ser testado, eu estou explicando aí o que vai acontecer com ele nesse aparelho. É importante você saber. Bora ver a temperatura, mesmo sendo 60, o que ele apronta pra gente. Termal. Olha lá.
Chegou até um pouquinho mais do que 50 que eu vi ali, viu? Teve um que tava 51. Mas tá aí. Parece que entre 40 e 50 é como ele funciona em jogos.